Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Bia Bispo e eu estou aqui para falar do meu próximo curso sobre a lei de causa e resultado ou karma, né? Esse curso já era para mim ter feito ele no início do ano, ou até a metade do ano eu havia me programado, mas infelizmente eu tive muito ocupada com as traduções dos livros do Dalai Lama, principalmente o segundo e o terceiro volume da série de Ciência e Filosofia nos tratados budista indianos clássicos. E também tinha os ensinamentos dele online, que eu tinha que interpretar, e aí eu não tive muito tempo para me dedicar a reestruturar esse curso sobre a lei da causa e resultado. E agora eu vou ter um pouco de tempo até mais ou menos metade, 20 de dezembro, mais ou menos, então aproveitei esse período para dar esse curso. Por que a lei da causa e resultado? É, muitos de vocês me haviam solicitado esse curso, e eu, particularmente, dentre dos estamentos do Buda, os estamentos que eu acho mais profundo, ou menos, ou seja, tem vários outros que são profundos, mas para mim é aquele que me deu mais impacto na minha vida de ser como pessoa e de viver a vida, minha maneira de conduzir a vida e de ver a vida também, né? E ah, quando em 2006, desde 2006, quando Sua Santidade Dalai Lama me sugeriu para que eu viesse ao Brasil e fazer grupos de estudo budista, eu sempre pensei qual seria, dentre os vários estamentos do Buda, deixado pelo Buda, qual seria aquele que poderia trazer mais benefícios seja para os budistas, seja para os não budistas e para aqueles que não têm uma filosofia religiosa. Então, nesse contexto, eu elaborei 4 módulos. E o primeiro, que eu acho que é aquele que causa mais impacto nas pessoas, é sobre a lei da causa e resultado ou do karma. E eu pensei nisso porque também aqui no Brasil as pessoas têm uma visão equivocada sobre a lei do karma. Então, e da maneira que o budismo expõe, ele é muito abrangente, é muito vasto, né? E engloba várias coisas. Então, eu pessoalmente acho que é um estudo que todas as pessoas deveriam fazer, incorporar no seu dia a dia, né? É, a lei, o karma em si é uma lei de causalidade ética. A teoria do karma é uma doutrina fundamental do budismo. Essa crença, se diz que essa crença já era sobre a lei do karma, já era predominante na Índia, mesmo antes do Buda aparecer nesse mundo. No entanto, foi Buda Shakyamuni, o nosso histórico Buda, quem explicou e formulou, estruturou essa lei, essa doutrina do karma, de uma forma completa e a qual nós estudamos hoje em dia. Então, todas essas perguntas que eu tinha, o que me fez aproximar do budismo foram várias perguntas que eu tinha na minha mente desde quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, e que a religião católica, na Bíblia ou no Evangelho, não tinham respostas para minhas perguntas. Eu estou falando de uma experiência pessoal minha, cada um tem a sua própria experiência. Então, foi desse ponto de vista que eu comecei a procurar outras filosofias e encontrei é, o budismo. Então, perguntas eram como: qual é a causa da desigualdade que existe entre a humanidade, entre uma família? Por que uma pessoa deve ser criada no luxo, dotada de excelentes qualidades mentais, morais e físicas, e outras na pobreza absoluta, mergulhada na miséria?
Por que uma pessoa deve ser um prodígio mental ou outro um idiota? Por que uma pessoa nasce com características boas e outras com tendências malvadas, criminosas? Por que alguns deveriam ser naturalmente poliglotas, artistas, matemáticos, ou músicos desde o nascimento, ou seja, criança prodígio? Né? Por que outros deveriam ser congenitamente cegos, mudos, surdos ou deformados? Por que outros deveriam ser abençoados ou sortudos e outros é, amaldiçoados ou azarentos, vamos dizer assim, desde o nascimento? Então, temos infinitas perguntas e que muitas vezes não temos respostas que nos preenche. Qualquer uma dessas desigualdades humanas tem uma causa ou é puramente acidental. Nós também perguntamos muito isso. Nenhuma pessoa sensata imaginaria atribuir esse desnível entre a humanidade, por exemplo, no caso de uma pessoa cega, que seja acaso ou acidente. Uma pessoa que pensa vai fazer especulações. Neste mundo, nada acontece a uma pessoa, a alguém, seja isso positivo ou negativo, que ela não seja merecedora desse resultado, por algum motivo ou por outro. Geralmente, os seres ordinários, ou seres comuns, ou com capacidade mental simples, não conseguem compreender o motivo ou as causas reais que isso acontece. A causa ou causas invisíveis definidas do efeito visível, o efeito que é visível, que nós vemos, não estão necessariamente confinadas à vida atual. Elas podem muito bem ser atribuídas a um nascimento passado, próximo, ou um nascimento longínquo, remoto. De acordo com o budismo, essa desigualdade se deve não apenas à hereditariedade ou ao ambiente, ou à natureza e à criação, como muitos diriam, alguns filósofos diriam, muitos médicos diriam, ou alguns mestres de outras filosofias dizem, mas também é atribuída ao karma. Em outras palavras, é o resultado das nossas próprias ações passadas e de nossos próprios atos presentes, que faz aquilo que nós somos. Nós mesmos somos responsáveis por nossa própria felicidade e infelicidade. Nós mesmos criamos nosso céu e criamos nosso inferno. Nós somos os arquitetos do nosso destino. Então, está a nós se queremos mudá-lo. Então, essas perguntas, assim como eu, assim como vocês, assim como muitas outras pessoas tinham e têm, no tempo de Buda também já existiam pessoas que perguntavam, faziam essas perguntas. Então, nesse momento, um andarilho, perplexo quando a disparidade aparente e inexplicável que existia entre a humanidade, e ele era em busca da verdade, aproximou-se do Buda e o questionou a respeito desse intrigado problema da desigualdade entre os seres. Então, é sobre tudo isso que eu falarei no meu curso. E não só isso, mas também, porque não é importante somente a gente saber sobre o karma, e as consequências, o resultado, mas também nós temos que aprender sobre as ferramentas que nos ajudam a ser uma pessoa melhor, tá? Então, eu vou também falar dar um outro curso, praticamente é dois cursos em um, que é chamado A Lei, as 10 ações prejudiciais, ou as conhecidas, as 10 ações não virtuosas. Mas eu as chamo de 10 ações prejudiciais, porque ela só prejudica a quem? A quem as comete, né? Então, sobre isso que eu vou falar no decorrer do meu curso. E vai ser um encontro uma vez por semana, todos os domingos,
Eu pretendo começar no segundo domingo de novembro. Vai ser um curso curto, mas muito profundo, muito conciso, vai ter muito material, e vocês vão ter uma semana para refletir e estudar sobre aquilo que foi ensinado, e, é claro, na medida daquilo que é dentro do seu tempo, tá? Do tempo de cada um de vocês, na medida do possível. E eu espero todos vocês e venham comigo aprender a ter uma vida mais digna, mais feliz e, mais importante de tudo, você vai aprender a se liberar do senso de culpa de você mesmo, por você mesmo, ou de não ter satisfeito ou os desejos de outras pessoas. Então, isso é uma liberação. Então, estudar a lei do karma e as 10 ações prejudiciais é uma liberação. Então, vem comigo. Espero todos vocês no mês de novembro e talvez o início de dezembro. Tá legal? Então, até lá, para todos os detalhes, junto ao vídeo tem um cartazinho e o resto dos detalhes estão lá. E espero vocês. Nos vemos em novembro. Boa sorte, até lá, boa sorte a todos.